Onde o tesouro, ali o teu coração. Onde o teu ouro, por certo toda paixão. Poucos trocados corrompem muita razão. Vende-se o voto, contrariando a intenção. Corre o ditado, e é tão comum se dizer: cada pessoa seu preço certo há de ter. E a nota verde comanda o teu bem-querer. Made in Brasil, um Brasil e todo poder. O que vai sobrar se fica assim como está? Alguém já gastou, por certo alguém vai pagar. Deixa que eu deixo e todos deixam pra lá. Geme essa gente sem vez nem voz pra falar. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei. Boa tarde, gente boa. Esse é mais um Papo na Rede. Tem jeito melhor de começar um programa? Ao vivo? Carlos Brigantinho, ao vivo aqui. Você que está aí, manda seu e-mail. Prazer ter você aqui, João. Prazer é todo cantando. seu. É verdade. Cara metido, né? Prazer é todo seu. E é mesmo. Cara, uma alegria, Fernando. Nós estávamos falando de 151 programas já, bicho. O Papo na Rede é, se Eu não me estou engano, tentando manter o meu. 29, falei, já estamos muito já, né? Eu falei que quando a gente chegar Esse é no comemorativo, programa, então, tá bom? Quando Começamos um outro ciclo. Aliás, hoje eu aceito como O presente. cara mais humilde do mundo. Aceito como presente de aniversário hoje, viu? Parabéns pra você, rapaz. essa data querida. Olha muitas só. felicidades, muitos anos de vida. Eu não vou cantar aquela de igrejinha, com Deus ao seu lado. Fernando está Não, completando isso tá muito 49 anos É, hoje. 49 anos de Com caminhada. essa cara de menino. Como é que é Alguns conhecer amigos. com um dia a mais em 49 anos? Como é que é a sensação? Como é que é? Como é que é a sensação de sair de 48 para 49? 48, Qual que é 49? a sensação? 49 com cara de 48. Ah, Exatamente, cara. é muito Tem prêmio. sido bom, tem sido bom, tem sido bom. Tempo de gratidão, Graças alegria. a Deus, Fernando. A gente louva a Sobretudo Deus. pelos amigos. Ah, isso né? é, que a gente precisa. Eu sou muito grato a Deus pelo Fernando ter nascido lá, do seu Ernesto, da dona Teresa, porque nos últimos quase 25 anos Deus me deu o Fernando como um amigo, amigo que irmão. virou irmão, irmão que virou amigo. Carlos Brigantinho é meu Nesse irmão mais tempo. velho. É nosso, tem valido muito Pô, e a essa pena. parceria tem quanto tempo? 3 anos já aqui? É, aqui Aqui, quase fora 3 daqui, anos. né? quase 3 anos. É, fora daqui. Fora daqui? Quantos anos juntos? Vocês conhecem? Quase Quase 25 25 anos. Gente, caminhada. tá guardado do lado Muito esquerdo bom. do peito, Ah, dentro do isso coração, é. como diz. Muito bom ter o Fernando De encontros frequentes. como viu? amigo e irmão. Desculpa aí, gente, o nosso... Não, Mas isso aqui é internet. Não, isso aqui, Ah, legal que todo mundo tá numa esse. mesma roda, né? O papo é esse, exatamente. Essa canção que você acabou de... Cara, isso aqui tem muitos anos, É do É, Guilherme. parece que foi composta ontem, né? Por causa Parece. da zona. Não, é por causa dessa zona toda que tá acontecendo, né? Na verdade, foi uma provocação, né, Fernando? Da nossa parte, aproveitando o João aqui. Que O João terminou tava meia fazendo hora agora. programa É, eu dele. só vou avisar que eu não vou poder ficar muito, Não né? vai Vou uns ficar 15 só no minutos, tem que início, sair. né? É. Mas é uma provocação, essa música, essa canção e a outra que você vai cantar. Queria dizer que daqui a pra pouco vai esse entrar, tempo. a gente vai tentar puxar o Caio Marçal da Rede Fale, que está em Belo Horizonte pelo Skype, ele vai entrar daqui a pouco na Legal. conversa aqui. A Rede Fale que tem tudo a ver com o que se fala hoje nas ruas. É. Maravilha. Então, João, o Fernando e nós estávamos comentando um pouquinho antes da importância das canções, da música, das expressões artísticas em tempos como esses que nós estamos vivendo no Brasil, né? A meninada não sabe pela história, mas não necessariamente viveu aquilo que nós vivemos. Eu vivi aqueles processos de 64 para diante. Eu nasci em 64, Brega. Você Eu já, também. Você já viveu, você já viu vocês aquilo? dois, De que mês você é, João? Eu estava lá. Setembro. Eu estava com 9 anos de idade
eu percebi o clima na escola, né? O que muita molecada tem percebido hoje, né? Quem tá na rua Mas hoje, João, com muito mais informação do que naquela época tínhamos. Porque você não tinha Facebook, os nossos professores eram calados, e quantos deles, né, que foram calados definitivamente pelo próprio sistema. Até, havia uma condição de medo, né? Essa era a questão. Exatamente. Num país onde você viu uma ditadura em que os direitos estão assegurados, eu acho que era muito complicado, né? Você falou que você tinha 9 anos, é muito interessante. Tinha 9 anos. Tenho 3 filhas, uma de 19 e 17, que foram pra rua esses dias, e uma de 9, que tá toda antenada no que tá acontecendo, tá querendo perguntar, ela vê as coisas na televisão, ela quer saber por quê e tal. Enfim, é muito interessante, eu acho interessante essa conscientização, ainda que em algum maior ou menor, do que está acontecendo com o país. Por que as pessoas estão indo na rua? Por que esse barulhaço todo, né? Sim. Agora, João, aproveitando esse tempinho que você vai ficar com a gente, que daqui a pouco você vai cantar mais uma canção de ir embora, mas assim, canção, música, arte, cara, isso na história tem a ver com esse aspecto assim, de ser uma forma de denúncia, muitas vezes sutil, né? A gente estava falando agora há pouco, por exemplo, de algumas canções do Chico. Sim, várias. Geni. A Geni, como chama que eu acabei de falar? Morreu na contramão. Passar, que ela vai passar, tem a outra, enfim. Em que você fica mandando notícias por esse disco, que o correio andou arisco, né? Quer dizer, de forma sutil. Mande notícias do lado de lá. Né? Olha, então, assim, o Vandré tinha uma música, todo mundo conhece o Caminhando e Cantando. Sim, claro. Mas ele tinha uma que falava sobre os caras do campo. Quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Mas se eu não caminho, eu não sou nada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Ele fala, o dono quer ver a terra plantada. Diz de mim que sou o seu camarada, deixa ele morrer, não lhe tem água, que ele é preguiçoso e não planta nada. Naquela época já tinha coisa da reforma agrária, já era uma luta danada. Latifúndio e tal. Então, mas como que qual que é a leitura que você faz como artista, como músico, João, desse aspecto da música, ela trazer das composições e das outras expressões de arte, de ter esse engajamento com a questão política? Quando eu falo política, a questão da polis, da cidadania, da vida da população, de denúncia, de ajudar a levantar a voz através de um cântico ou de uma canção. Eu sempre fui muito admirador dos questionadores, né? Desde o Lutero, né? Assim, sempre fui muito admirador desses caras, porque justamente, eu acho que uma igreja que não protesta, como disse alguém, não é uma igreja protestante. Mas eu acho até o seguinte, as pessoas têm medo, as pessoas fazem muita confusão do universo bíblico com o universo político. Tem gente que fala até que quem constitui as autoridades, já vi gente falando, vocês já viram isso na internet, né? Que quem constitui as autoridades são Deus, aí quem se levanta contra as autoridades. Quem constitui o governo é Deus. Se o governo sai da égide e da justiça de Deus, ele deve ser questionado como qualquer outro. Eu sempre gostei dos questionadores e sempre gostei dessa coisa de mexer com a cabeça das pessoas, fazer as pessoas prestarem atenção. E olha, o gozado que está acontecendo é o seguinte, com essa movimentação toda, eu estou virando profeta, né? Pô, o João já era um profeta. Isso aí faz quanto tempo que está no Brasil? Desde que eu comecei, que eu me entendo por gente, pô, eu tinha o quê? 17, 18 anos. Essa canção que você cantou no comecinho, ela é de quando? Nossa, Brega, isso aqui, cara, isso aqui deve ter, eu vou falar aqui, meu filho tinha 2 anos, 24, 23 25 anos mais então, o Brasil foi da época do Collor, né? Que mais? O Nome da Justiça, que é uma outra que eu vou cantar aqui depois, também é uma coisa que está acontecendo. Essas coisas que pelos quais essas reivindicações que o povo está fazendo agora, pelas quais a gente está brigando e lutando, é coisa de muito tempo. É que agora estão se dando conta de que isso já está ficando vergonhoso, já está ficando feio você gastar 1,5 bilhão num estádio de futebol e faltar dinheiro para a saúde. Está ficando feio. Então, eu acho que a arte, eu sempre fui adepto da arte transformadora, da arte questionadora, da arte que da arte que entra pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pela minha alma e me faz mudar o meu rumo. Inclusive dentro da igreja, né? Quer dizer, enquanto as músicas são acomodativas, as minhas são incomodativas. Eu sempre fiz música para incomodar. Porque eu acho que uma igreja que não enxerga os seus próprios erros é uma igreja que nunca vai sair para a rua, que nunca vai
Quer dizer, a gente também tem que sair para a rua por nós mesmos, não só pelo governo, porque a gente precisa mudar. A gente merece, diz uma música do Ivanis que fala isso, a gente merece ser feliz. Não só buscar felicidade própria. Merece, que ele falou assim, a gente merece pela luta do brasileiro, pelo esforço, pela gente trabalhadora. O Carlinhos, lá de Fortaleza, Queiroz esteve aqui em São Paulo agora faz uns 2 meses, ele ficou na rua, morando com os caras 4 dias nas ruas. Ele faz isso, né? O Queiroz é o andarilho mor, né? Ele falou que ficou morando na rua 4 dias. Nosso mendigo cristão. Queridão. Ele falou pra mim o seguinte, João, a grande maioria das pessoas da rua tem emprego, trabalham, elas têm, só não tem endereço. Então não é porque tá na rua que é vagabundo. O cara ou teve um problema sério que tem vergonha de voltar para casa, ele só não tem endereço. Então a população brasileira é uma população de gente trabalhadora, de gente que malha, de gente que pega um ônibus, fica 4 horas. É só ser nos terminais de ônibus às 4 horas da manhã, né? Meu Deus, você vai ver de gente, cara, gente lá. Então eu sempre quis fazer música assim. E o Gui, por sua vez, que é o meu mentor, o Guilherme Kerr, sempre foi um cara também que gostou desse tipo de mensagem. Essa mensagem que pô, olha, você não tá vendo o que tá acontecendo nesse país, é isso aqui, entendeu? Então eu sempre achei que essa música incomodativa é mais forte, né? É mais... E eu gozado, que eu tô tendo uma crise de composição por isso, porque toda vez que eu vou compor, eu caio para essa linha, eu caio para essa coisa de falar de alguma coisa, e isso é complicado, porque para um músico, você concorda que é complicado, né? Você fala assim, pô, eu vou fazer uma coisa de novo que todo mundo vai reclamar, né? Você partilha talvez o mesmo sentimento de Miqueias e Amós, porque quando os caras abriram a boca... Alguém certamente, né? Eu já ouvi, muitos já te criticaram, né? João, faz música para adorar a Deus, João. Como se isso não fosse adoração. Como se isso não fosse adoração, que é a pergunta que eu tenho feito. Onde é que Jesus estaria eu tive com o Bomilcar nos dias de manifestação, né? Tive com o Bomilcar em Vitória, ele falou assim, cara, o que eu tenho que defender nas igrejas afora não é brincadeira. Agora, sabe o que eu lembro? Eu lembro daquela trecho das bem-aventuranças, que Jesus fala assim, bem-aventurados sois, quando por mim e pelo meu nome vos perseguir o homem, lançando todo o mal, toda a fúria, toda injúria, alegrai-vos, exaltai-vos, porque assim foram os profetas antes de vós. Não é que o profeta seja o cara que está adivinhando, falando do futuro. O profeta é o cara que fala em nome de Deus. Então a voz de Deus está nas ruas, é isso que eu vejo. Nesse ponto, a voz do povo agora tem sido a voz de Deus. Tanto que a gente teve aí essa semana uma coisa boa. Nós não teve PEC 37, já não teve aumento de passagem, já não teve reajuste de pedágio. Nós estamos celebrando vitórias. E corrupção foi aprovado a lei como crime hediondo. O mais ridículo foi o Renan Calheiros anunciando isso, né? Mas tudo bem, né? Então... Antônio Carlos Costa falou que para fechar com chave de ouro, à medida que ele apresentasse que foi aprovado, era apresentar assim em sequência a renúncia dele, né? Ou entrar alguém já com as duas algemas. Mas eu acho, João e Fernando, eu penso que eles de tanto viverem esses constrangimentos, entendeu? Uma hora, tanto eles quanto quem vota neles, né, cai a ficha de vez. Eu tô pensando nisso. Que eu vi ele falando assim, não, vamos defender, com aquele sotaque nordestino, o passe livre para o ser estudante. Ele tá vendo que, rapaz, o cara deve estar no mínimo com medo do povo. Porque, bicho, tem que ter passe livre para estudante, tem que ter passe livre para trabalhar. Não pode, é possível, cara, a gente pagar. Nosso amigo Caio Marçal da Rede Fala, a gente tá vendo ele aqui no monitor. Tá ouvindo a gente, Caio? Fala, Caio. Tô ouvindo sim, tô ouvindo vocês. Maravilha, estamos com o seu retorno. O Caio tava ontem lá em BH, andando com o pessoal lá, coisa ficou preta lá em... Posso perguntar uma coisa, Caio? Ficou preta não, ficou afrodescendente. O preto é perigoso, é preto. Cara, é meu vício de linguagem. Ô Caio, jogaram muito queijo na galera, não? Não, o queijo estava apimentado. Ô Caio, houve lamentavelmente a morte desse menino que o Fernando está dizendo que é gente conhecida sua, né? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o garoto que... Na verdade, 5 pessoas já caíram do viaduto. Né? Nossa, rapaz! Nas manifestações, as organizações sociais já tinham pedido para a segurança pública para colocar um gradeamento, né? Porque pelo menos gradeamento na zona da FIFA tinha a rodo. De sobra, né? Sobra. Mas ali naquele local onde ali já tinham acontecido outros 2 momentos acidentes, né? Infelizmente a polícia não atendeu, né? O padrão FIFA não chegou lá. E um dos rapazes que caíram no sábado é parente de um moço da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, né? Está em estado grave, muito grave, está precisando inclusive de doação de sangue. E ontem, infelizmente,
um rapaz faleceu e outro rapaz também caiu e está muito mal, né, com fratura na face, né? Ele caiu de cara no chão. Puxa. Né? Então é uma situação muito complicada, muito dolorosa, imagino, para a família, né? Então acho que a gente tem que lamentar, né? E pensar um pouco, inclusive acho que seria um bom tema de debate a questão da polícia no Brasil, né? A polícia que remonta ainda uma estrutura da época da ditadura, né? A polícia... Eu lembrei... Polícia militar que é mais Olha aqui, militar. ó, lembrei do seguinte aqui, mano, ó. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Os quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Isso é o André, velho. Quantos anos essa coisa assim? O Fernando, pede licença ao Caio. Eu vou pedir licença, Caio, a você, que eu preciso ir embora, mano. Eu vou cantar uma música aqui. Me perdoa atrapalhar você, mano, por favor. Não, canta aí. Daqui a pouco a gente continua, Caio. Eu vou cantar essa aqui que também não é tão nova, tá? Essa aqui foi gravada em 92, eu acho. Essa música eu fiz com o Guilherme também, por causa da época do movimento das diretas e tal, eu acho. Tem maior anseio de ser livre quem sofreu na pele a escravidão. Magoado o peito sobrevive, marcado pela rejeição. Dizem que é aqui a pátria amada, generosa terra e mãe gentil, porém ainda escravizada, padece parte do Brasil. Chove, sobe da favela um grito, gemem os trens na central, chora o coração aflito, não passa o tempo e fica o mal, mas eu sei que ainda vai chegar o dia da justiça e vem nas asas claras da manhã um fogo que se acende e atiça, tornando essa ferida sã. Nesse dia os bosques terão vida, mais amores, flores pra espalhar, e a nossa gente mais garrida, cantando a liberdade, a liberdade. Liberdade, liberdade. Você vê que a música é muito forte, né? Isso é Guilherme que era a letra do Gui, né? Que é um dos nossos amigos e irmãos também. Parece hoje, né? Parabéns pra você. Ah, de novo, cara! Parabéns pra você nessa data que... Pô, mas eu vou querer manifestação muita todo dia, felicidade, muitos anos de vida. Mas, Fernandão, eu ia chamar o povo pra vir aqui fazer uma festa, mas aí não deu certo. Maravilha. O povo tá na rua. Ô, Caio, Caio, a gente só não manda um pedacinho pra você porque não existe ainda, não tem essa tecnologia. Mas... Que maravilha. João, obrigado, viu, cara? Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, não acabou não. Fora. Não acabou não, gente. Eles vão voltar aqui rapidinho. Eles vão voltar aqui rapidinho. Tchau, Fernando. Deus abençoe. Obrigado, João. Valeu. Valeu. Obrigado. É uma alegria minha. Rebregar. Alegria revê-lo. Deus abençoe. Tchau, Caião. Fica com Deus, mano. Amém, irmão. Deus abençoe. Amém. Obrigado, João. Esse programa hoje está mais do que ao vivo. Esse programa tá festeiro demais. Eu não sei se eu vou aguentar resistir esse bolo aqui na minha frente, amigo. O bolo vai ficar aqui, ó. Brega, pode começar a falar que conversa com o Caio aí, o Caio Marçal, que tá lá em Belo Horizonte, que eu vou fazer outra coisa. Ô Caio, parece-me, conversando com o Fernando, antes do Fernando ler uns e-mails, parece-me que a presidenta Dilma, né? Nessa de conversar com organizações, entidades, ela também relacionou o Fale para estar lá. É verdade isso, Caio? Na verdade, a gente foi convidado a partir da Secretaria Nacional de Juventude, né, do Conselho
e do qual a gente faz parte do Conselho Nacional de Juventude, né? E a gente tem, inclusive, nesse momento, a gente está reunido, conversando com alguns irmãos, trocando algumas mensagens, para a gente definir algumas pautas que sejam interessantes em relação especialmente à questão da juventude brasileira, que, na média, 80% das manifestações são de jovens, Sim. né? Pessoas que estão na rua, né? Sim, então, sim. É importante pensar quais são as agendas do governo, né? Algumas delas que estão, infelizmente, engavetadas em amplos espaços do executivo, desde do governo federal, os governos estaduais e municipais, né? Existem agendas aí muito importantes relacionados à juventude, relacionados às questões de acesso à educação, saúde, né? Os jovens hoje no Brasil são os que mais sofrem com a violência, Sim. né, no Sim. país, Sim. né? E o que é mais trágico disso é descobrir que 80% dos jovens que morrem no Brasil, né, o perfil desse jovem é jovem negro, homem negro que mora na periferia, né? Há um recorte aí racial, né? Negro e pobre, grave. né? Negro e pobre, né? Enquanto os filhos da classe média estão reclamando, estão recebendo bala de borracha, na periferia a bala A bala não é de chumbo, né? Bala de chumbo. E quando é que é essa audiência com a presidenta? A gente deve participar dessa audiência conjunta com outros movimentos sociais, né, que estão lá no Conselho, no Conselho Nacional de Juventude, amanhã. Sexta-feira. Certo. Isso, sexta-feira. E você que vai, Caio? Não, a Morgana é nossa secretária executiva. Da Rede Fale, né? Isso, Morgana está lá, né? Eu tô aqui coincidentemente, a gente está aqui num trabalho de articulação, porque essa semana coincidiu da gente promover um evento que a gente chama Orando pela Justiça, né? O Fale tem essa vocação também para oração, né? Chamar a igreja para orar de olhos abertos, né? Sim. E aí, coincidentemente, né? Talvez cristoincidência, né? A gente tem escolhido essa data do dia 29, né, para estar orando pelo país, orando por questões tão graves como o problema da corrupção, por exemplo. Sei. Ok. Legal. Cara, deixa eu ler os e-mails que chegaram aqui do pessoal que está ao vivo com a gente, ó. Tá aqui. Samir Pegado de Natal tá mandando um abraço. O Fernando Guimarães aqui de São Paulo mandando um abraço pra gente, aí nosso xará. A Marina lá da Holanda também dizendo aí que chamou Hans Bronsveld para assistir, vai cantar uma música aí, Brega. Tudo bem, Marina? Abraço, mas Hans. Tá ligado. O Sálvia lá de Porto de Galinhas também mandando abraço, primeira vez que ela tá vendo ao vivo. Davi Gomes, Salvador. Será que o brasileiro já se cansou mesmo da lei de Gerson? O programa hoje realmente está de peso. Parabéns pelo aniversário. Valeu, Davi. Valeu, começamos Davi. bem aqui com o João cantando. Sávia de novo lá de Porto de Galinhas. Mandando parabéns, mandou outro e-mail. Samir. Tá aí, deixa eu ver. Eli Aguiar, aqui de São Caetano do Sul. Tá mandando um abraço, pessoal. Enfim, o pessoal que está conectado. Até agora não estou aparecendo nenhuma pergunta especificamente. Tenho aqui a Maria de São Paulo. Nesse assunto das manifestações políticas, eu gostaria de saber o que vocês acham do fato de algumas denominações apresentarem na época das eleições candidatos a vereador, deputado, etc. e coisa e tal. Maria, e aí? Caio, você ou Brega, vocês dão um parecer para Maria? Políticos, eu acho que não tem problema nenhum as pessoas se candidatarem. Não há problema nenhum desde que... A dificuldade é esse vínculo, né, Brega? Desde que estes que se levantam como candidatos em meio a comunidades religiosas não se tornem despachantes de suas comunidades, sejam em quais instâncias estiverem, que eles estejam lá para defender direitos do povo para todos, sem qualquer acepção, que eles não estejam lá para defender suas bandeiras denominacionais ou institucionais, que eles estejam lá por uma causa, né? Não é necessário que abracem todas as causas, mas que eles elejam uma causa
que tem a ver com suas próprias habilidades, competências, etc., e levem isso adiante, mas que isso sempre beneficie o maior número possível de pessoas. Então eu não vejo nenhum problema. Eu tenho para mim que nas comunidades religiosas devem ter gente com essa vocação política, mas eles precisam viver um processo, quem sabe, de desintoxicação da politicagem, inclusive da a politicagem evangélica, né? Da politicagem. Né? E se tornarem homens de bem, cidadãos de bem, defendendo o bem de todos, seja lá quem for e onde estiver. Essa é a minha opinião, mas que hajam candidatos assim. Não sei se o Caio concorda comigo. Eu queria engatar uma pergunta para você que está em Belo Horizonte, que é a seguinte, juntando isso com o Brega que ele está falando aqui, que eu particularmente concordo, mas assim, qual é o olhar que você tem hoje, por exemplo, sobre a participação, já aproveitando a pergunta da Maria, sobre a participação desse chamado contexto evangélico na política. Agora eu vou falar da política partidária, não da política como movimentos sociais e tudo, mas, por exemplo, a famosa bancada evangélica. Qual que é a avaliação que você faz, Caio, do que você observa e conversa, como que você entende? Olha, eu entendo da seguinte forma, assim, eu sou um tanto suspeito para falar um pouco dessa relação de candidatos oficiais da igreja, porque a gente denunciou ano passado, junto com a campanha contra o voto de cajado, né? Isso. Que é um problema sério, porque tem muito político que trata a igreja como um curral eleitoral, né? O aprisco das ovelhinhas de Jesus se torna um curral, né? E quando isso acontece é muito complicado. E aí você tem agendas de poder muito complicadas, né? E a gente sempre precisa lembrar aos nossos irmãos e às nossas irmãs que a igreja não tem projeto de poder, a igreja tem projeto de serviço. Isso. Né? Que a igreja reina quando ela serve, né, de joelhos. A igreja reina quando ela dá a vida, não quando ela vai se banquetear nos tronos dos poderosos. Né? Sentar-se na mesa do rei, como diz o Ariovaldo, né? Isso, sentar com a mesa do rei, e não apenas na mesa do rei, mas às vezes se pôr na condição de rei, e com alguns projetos de poder. Às vezes senta no colo do rei, né? Quando não querem que o rei sente no colo dele. Exatamente. Em nome de Deus, inclusive. E quer ver uma questão que para mim é muito complicada hoje, né? A gente também fez uma mobilização em relação à Comissão de Direitos Humanos, né? Que foi para nós uma campanha muito dolorida, porque a pessoa que estava assumindo a função era um evangélico, e que, assim, pensando bem, era uma baita oportunidade dos cristãos darem um bom exemplo nesse espaço, mas que tem uma postura extremamente equivocada. Haja vista, por exemplo, 3 semanas atrás, os índios terenos estavam sendo massacrados, a Comissão de Direitos Humanos não escreve nenhuma moção de repúdio. A gente passou essa época de turbilhão aqui, de manifestações de alta temperatura, né, em todo o país, e a única coisa que a comissão soube discutir foi sobre a questão da homossexualidade, né? Então, daquilo que foi denominado na imprensa como a cura gay. O que é uma coisa totalmente desfocada, entendeu? Da própria agenda de direitos em nosso país. Caio, como que se não houvesse na gaveta dessa Comissão dos Direitos Humanos dezenas, centenas e quem sabe até milhares de projetos que beneficiariam muito mais gente em situações muito mais complexas por esse país, há uma eleição por algo que apenas chama a atenção e desfoca, como você disse, para aquilo que de fato é grave na nossa nação. E você usa um tema como esse, né, como bucha de canhão eleitoral, né, para manipular a cabeça dos outros. Que aí tem a ver com o voto do cajado, né? Isso, porque você tem que ter uma bandeira que consiga agregar. O problema é quando você vende uma bandeira com um monte de casca de banana, com falas complicadas, né? Você vê, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, que está sendo questionado agora por esse grupo evangélico, nunca proibiu para que uma pessoa que tivesse algum tipo de sofrimento psíquico em relação à sua orientação sexual, nunca proibiu para que um psicólogo desse atendimento a ela, né? O que ela
proíbe é a patologização, né? Isso. Quando você trata isso como uma doença, seja doença gay ou doença hétero, né? Você patologiza o outro, né? Você trata isso como uma doença, né? E isso é muito complicado, né? O tanto de pessoas que sofrem com isso, que já cometeram suicídio por conta disso, né? Por conta dessa discriminação e por achar que estão fora de um padrão, né? E que na verdade todos nós, né, estamos fora do padrão de Deus, né? Se a gente for minimamente honesto. Desde o útero das nossas mães. Claro, o pecado não é o pecado que eu cometo, é o pecado que eu sou diante dele, né? Então, acho que a gente precisa ter essa compreensão, mas a gente há um projeto de Talibã evangélico aí em vista, né? Mas a gente tem que orar, né? Agora, Caio, me diz uma coisa, com que lente você está observando, vendo as reações dos políticos brasileiros, sejam dos nossos legisladores e também dos nossos executivos, né, sejam a presidenta, os governadores, os prefeitos, os ministros, enfim, a reação deles pós manifestações que naqueles primeiros momentos eles simplesmente desdenharam delas, ignoraram, e à medida que isso cresceu, eles começaram a se mobilizar de alguma forma, e hoje nós estamos começando eu sou um otimista, né, celebrar algumas conquistas, mas eu queria ouvir de você com que lente e como é que você tem enxergado isso? Olha, eu acho que o grande problema que a gente tem na democracia brasileira é que é uma democracia que fortalece muito essa perspectiva representativa e pouco a democracia do povo, participativa, né? Fazer com que o povo participe, né? Porque a gente ainda tem uma estrutura de poder, né, que não facilita a democracia direta, né? E os nossos políticos vêm dessa cultura que não facilita a democracia direta. Tenta, por exemplo, mobilizar uma causa para assinar, para que as pessoas assinem uma iniciativa popular. Até você conseguir isso, como por exemplo Ficha Limpa, é um parto, né? E olha que muita gente esteve envolvida nisso, né? Enquanto que outras questões que acontecem nos espaços de poder, elas acontecem de forma muito mais fácil. Veja o Código Florestal, por exemplo, né? Que não houve um diálogo amplo com a sociedade civil. Aliás, a sociedade civil organizada foi desconsiderada completamente, porque se você fosse ver as pessoas na rua, basicamente todo mundo era contra o Código Civil, apenas representava o grupo dos jornalistas, né? Eles agem, por exemplo, uma coisa que eu estou vendo nesses dias, Caio, eu não sei se se corrobora com a sua avaliação, penso que sim, que ainda a impressão que me passa é que eles estão nos fazendo um favor atendendo algumas das nossas reivindicações. É essa sensação. O que você acha? Eu acho que o grande problema que a gente tem em relação ao poder no Brasil é que a gente tem um poder em que o cidadão que se torna prefeito, deputado, governador, ele trata isso como uma benemerência, né, como um título, e ele não consegue se ver como um funcionário público que está a serviço do povo, né? E talvez o que a gente precisa resgatar na dimensão pública da cidadania brasileira é essa dimensão desse espaço da política representativa como um espaço de serviço. O servidor público, o espírito do servidor público. Mas assim, infelizmente, a gente ainda tem um pouco dessa cultura, aliás, muito dessa cultura do você sabe com quem você está falando, né? É essa cultura, isso a gente ouve, e não é um problema apenas do campo político representativo, a gente ouve isso na igreja, a gente ouve isso todo dia na rua, na escola você ouve isso, porque a questão, essas questões relacionadas à vida pública brasileira, esses problemas relacionados à corrupção, a falta de transparência, ao patrimonialismo, ao paternalismo, elas estão incutidas nas nossas relações amplas, assim,
tanto nas micro-relações como nas macro-relações, né? Isso acontece em casa, né? Então, assim, acho que a gente precisa, e acho que é um dever nosso, né, como cidadãos brasileiros e como cristãos, exorcizar esses demônios, sabe? Esses demônios que se apropriam do bem comum para gerar privilégios, né? Demônios endemoniados. Isso, né? O Caio... Então, pode falar. Pode terminar, termina. Então, eu acho, assim, que, num certo sentido... há também aí um exercício de reflexão em favor da cidadania no nosso povo brasileiro, que precisa viabilizar essa nova visão do fazer político, né? Do fazer político que seja um espaço de contemplar a agenda da comunidade, né? Contemplar a agenda do pobre, do necessitado, né? Porém, a gente precisa reconhecer que a gente tem um longo caminho a trilhar, porque a gente não é apenas a sociedade do jeitinho, né? A gente é a sociedade onde a manutenção dos espaços e privilégios teimam a se manter durante esses últimos 500 anos na sociedade brasileira. Os primeiros e últimos 500 anos. Isso. Ô, Caio, a Rede Falha, ela existe há quanto tempo, aproximadamente? A gente fez 10 anos agora no fim do ano passado, estamos chegando agora ao 11º ano. Tá. Né? Ou seja, mais ou menos em 2002 que o movimento começou a agir, justamente com essa questão como mote lá, Provérbios 31, que fala de levantar a voz por aquele que não tem voz, né? Então essa é a ideia da Rede Falha. Não, eu estou perguntando essa questão do tempo, porque assim, me parece que há, nesse momento, uma conscientização de muita gente da população, e aí eu estou falando daquele universo dos evangélicos, que está assim, descobrindo, está entendendo, está em dúvida ainda se pode ou não pode, mas para sinalizar de certa maneira que já há muito tempo nesse país existem pessoas, existem irmãos, discípulos de Jesus, que estão envolvidos, estão engajados e se movimentando para fazer valer, em nome da justiça, algumas ações, algumas mudanças, algumas transformações. Então eu estou querendo destacar isso só por isso, porque eu acho que é interessante o pessoal saber que tem gente já há muito tempo com essa agenda, vamos dizer, preocupada com a justiça, e com uma justiça que tem um desdobramento, uma abrangência, para além dos muros daquilo que a gente chama de igreja. Ou seja, né? Tem a ver com a sociedade. Me parece que isso é muito aquilo que o João lembrou agora, das bem-aventuranças, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Né? E a justiça ela não se limita a um contexto, ela não se limita a um grupo específico, mas eu entendo que o que Jesus está dizendo lá é justiça para todos, né? Para todos os seres humanos, para todas as pessoas. Então a primeira coisa é essa. A segunda, aqui em São Paulo pelo menos, a gente ouviu assim, o movimento ele começou com o pessoal lá do Passe Livre, e me parece que ele vazou e a população de forma geral tomou consciência do que estava acontecendo, foi fazer uma série de reivindicações, e nesse tiroteio todo de ideias, de reivindicações, de protestos, Caio, eu ouvi aqui, eu acho que talvez Belo Horizonte deve ter tido a mesma coisa, até por conta que as redes sociais hoje elas vão aí pelo Brasil todo, uma série de discursos relacionados assim, esse movimento ele é de direita, esse movimento ele é de esquerda, esse movimento é golpista, esse movimento é reacionário, enfim, tá um negócio meio doido assim do que tá acontecendo. Você que está envolvido efetivamente já há muito tempo, como que você percebe, quer dizer, essa participação popular? Tem um amigo, por exemplo, que ele me disse dizer o seguinte, que olha, esse povo todo está sendo massa de manobra, eles não estão percebendo. Eu acho que é meio estranho isso daí. Eu até entendo que talvez haja um conjunto de forças acontecendo, mas a leitura que eu faço é assim, cara, a população foi para a rua, ela está com uma indignação muito grande diante daquilo que fica cada vez mais evidente. Mas eu queria ouvir qual que é a leitura que você faz do movimento do povo na rua? Então. O Dani, outra coisa, o Dani está pedindo só para você afastar um pouquinho a câmera.
do seu rosto. Isso. Abaixa um pouquinho ela. Para pegar você. Maravilha, agora ficou jóia. Agora manda bala. Daqui a pouco eu vou ler os e-mails que estão chegando, mas vai aí, Caio. Então, eu imagino aqui, e aí querendo fazer uma radiografia, pensar o seguinte, que quando essas manifestações começaram, elas não eram tão grandes, né? E aí a gente tem um papel, né, muito complicado. A gente conversou isso ontem, né, Fernando, que é o problema da mídia no Brasil. Né? A mídia começou criminalizando o movimento do passe livre em São Paulo, começou defendendo os abusos que a polícia estava cometendo nessas manifestações. Porque a mídia brasileira, que reflete as estruturas de poder que a gente tem nesse país, não tinha essa percebida que existe uma coisa chamada rede social. Né? E aí era espantoso imaginar de que, por exemplo, as pessoas viram o William Bonner detonar as manifestações no início, e aí você chegar no fim da noite e ver um monte de fotos e vídeos na internet sendo postados mostrando justamente o contrário, né? Que houve ali um flagrante abuso dos poderes constituídos, da polícia, da PM de São Paulo, né? E aí, na medida em que essa coisa vai sendo compartilhada, vai sendo dividida, é muito interessante como isso empareda a própria mídia, né? Não apenas empareda a própria mídia, Caio, mas... Opa. Foi um furo jornalístico no pior sentido, né? Os caras deram uma furada. E pior do que isso, não apenas um furo, né? Os caras não se tocaram que quando a máscara caiu e o povo percebeu que a máscara escondia um rosto muito feio, muito manipulador, fez com que esse povo fosse para a rua. E a grosso modo foi isso que aconteceu. Né? Caio. E aí é muito interessante como que a mídia muda de papel, né? Mas muda de papel, mas sempre se articulando a partir de seus próprios interesses. Né? Sim. O fenômeno das redes sociais, fala um pouco sobre isso. Então, eu acho que assim, as redes sociais, como ação mobilizadoras, têm um papel muito, muito forte, né? De mobilizar pessoas, de democratizar a informação, né? O Wikileaks está aí para provar que dá para peitar, inclusive, o grande império, né? Por exemplo, nós fizemos uma campanha do voto de Cajado ano passado, em que, por exemplo, em uma semana a gente tinha mais de 500 mil citações na internet. Né? E gente que vai compartilhando, gente que vai, né, pensando, refletindo, e gente que foi promovendo debates nas igrejas sobre o voto de Cajado. Porém, assim, é uma ferramenta que também é aquela coisa do Twitter, né? Tem 140 caracteres, né? Então, se tem uma possibilidade de divulgação, às vezes você pode também ter uma limitação das coisas serem um tanto porosas ou com um pouco conteúdo, né? Superficiais, né? Superficiais. Mas, querendo ou não, isso fez as pessoas se mobilizarem, as pessoas se articularem, né? Então, acho que a rede social cumpre esse papel. Agora, o importante, né, é não ficar só no Facebook, é ir para a rua. E não apenas ir para a rua, né, gritar, né? Ir para a rua não significa necessariamente que você se politizou automaticamente, mas participar da comunidade, participar dos coletivos, das organizações sociais, né? Fazer com que a sua igreja também se insira nesses debates, né? A gente tem promovido aqui em BH, por exemplo, lá na UFMG, junto com estudantes e com pessoas da comunidade, um forte debate, né, sobre as manifestações, né? Que tipo de cidade a gente quer, né? Que cidade é essa, né? É interessante o que você está falando. O fato que você falou assim, o fato de ir só para a rua, na micareta o pessoal vai para a rua, né? No carnaval também. No carnaval também, mas acho que essa ideia desse na marcha para engajamento... Jesus também. Pô, nem lembra disso. Mas vamos voltar aqui pro nosso papo. Carnaval é melhor, então. Mas assim, essa questão do engajamento, né? De procurar compreender assim, a dinâmica da cidade, da comunidade. As redes são instrumentos, mas não necessariamente é onde se deve ficar o tempo todo.
ir para as ruas faz muito sentido, mas não necessariamente isso significa estar engajado. Politizado. Quer dizer, o dia a dia, não é, vamos dizer assim, político de cada cidadão é que de fato no final das contas vai fazer toda a diferença, porque em cada lugar e cada pessoa tem ambientes e situações nas quais elas podem estar engajadas, que vão fazer um bom pavimento no microcosmos, né? Para depois no macro acontecerem mudanças radicais, né? Falando em rede social, deixa eu ler os e-mails que chegaram aqui para a gente poder dar a oportunidade para o pessoal que está acompanhando ao vivo. A gente aqui, olha que legal a coisa da tecnologia, né? A gente tem recebido e-mail até lá da Holanda, e, nós estamos do Natal de Salvador, e o Caio Marçal lá em Belo Horizonte. Marçal, e nós temos o jogo da Espanha e da Itália como concorrente, hein? Exatamente, é verdade, é verdade. Ó, Samir lá de Natal mandando aí, não, peraí, isso aqui eu já li, ó, desculpa aí, peraí, de onde que eu parei? A Marina mandou outra, Lica lá de São Bernardo do Campo, falando, João, as músicas, João já foi embora, mas as músicas que não são oportunistas, como muitas que vemos correndo por aí, não são atuais, mas sim atemporais. Você é bênção desde sempre. Verdade, Lica. O João é esse cara. Sidney Miranda, ela de Belo Horizonte, saudade de você, adoro esse programa. Saudade de você, Brega. Eu? Tô mandando um abraço para você. Um beijo. Tem a Marina, pera um pouquinho. Tem um e-mail aqui para você, Caio, pera só um minutinho. Keila Paulo de Cascais, Portugal, mandando um abraço para você, orando pelas manifestações aí nesse momento. Aqui, ó, o Sidney Miranda de Belo Horizonte, Caio. Qual é o contato do Caio aqui em BH? Qual que é o seu e-mail? Aí, legal. O meu e-mail é caioabu@gmail.com. Então é fácil, caioabu@gmail.com. Mas você pode me encontrar, se você quiser visitar minha igreja, a Igreja Batista da Redenção. Mande um grande abraço ao Christian Gilles, tá bom? Isso. Morei com ele numa república em São Paulo em 80 e pouquinho. Eita, nós, hein? Coisa boa. Olha só, inclusive dizer que esse sábado a gente está fazendo Orando pela Justiça na 4ª Igreja Presbiteriana. Né? Aí em Belo Horizonte. Isso, em Belo Horizonte. Aparece por lá. Que legal. Tem aqui, ó. Vamos lá, Maria, agradecendo pela resposta. Quem mais aqui? Nonata da Holanda, olha aqui minha opinião sobre os políticos. Eles têm que fazer o bem, fazer bem feito e até o fim. E isso eles não estão fazendo, infelizmente, nesse nosso Brasil. Ó, vindo lá da Holanda esse negócio. Obrigado. Samir Pegado, de Natal, aqui, ó. Com relação ao vídeo que o Marcos Feliciano postou, a fim de se retratar sobre a suposta cura gay, seria alguma forma política de ganhar Ibope ou ele realmente foi prejudicado pela mídia? E aí, o que vocês acham? Bom, a gente vai gastar tempo Feliciano aqui. Eu não sei se vale a pena. Eu não sei se vale a pena. Eu tenho para mim que como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso da Câmara Federal, deveria estar uma pessoa, no mínimo, com uma história de engajamento em questões que tenha a ver com essa pasta, que tenha a ver com essa responsabilidade. A pessoa que foi colocada lá, ela não tem nenhuma história, ela é resultado de um conchavo político, de arranjos, de embrólios, de quereres e desejos, e não necessariamente alguém que esteja lá para lutar por aquilo que de fato tem a ver com direitos humanos. Então, da minha parte... Eu acho que o Caio fez uma observação interessante, quer dizer, a gente viveu aí nos últimos tempos no Brasil uma série de situações em que ficava evidente em que os direitos humanos estavam sendo ultrapassados. Sim. Né? E a gente não viu qualquer tipo de manifestação, ação, presença, declaração por parte da Comissão de Direitos Humanos. Então eu acho que a Marina Silva, ela tem uma fala que eu acho muito significativa, que é essa que você acabou de dizer, que não é o preconceito, eu acho, pode talvez até por parte de alguns ter algum preconceito pelo fato do Marcos Feliciano se dizer evangélico. Mas eu acho que o maior preconceito se dá pelo fato de exatamente isso, de que ele não tem uma história. Ele não é alguém que tem uma história em termos de alguém que está envolvido diretamente com ações, assuntos relacionados a direitos humanos. Se fosse alguém, e inclusive há evangélicos, que tem um histórico assim,
a história seria outra, a abordagem seria outra. Mas é que eu acho que há uma série de colocações que são equivocadas, algumas que foram teologicamente furadas, né? Enfim. E o modo como chegou, Fernando, ele não chegou por vias corretas. E o ele modo chegou como foi manipulado tudo também. Exato. Né? Como ele manipula esse tema também. Isso, quer dizer, então assim, não é legítimo, nem pela história e nem pelo modo como chegou. É minha opinião, pelo menos. Eu acho que basta ler hoje o texto do Conselho Federal de Psicologia, né, responde justamente aquilo que eu falei no passado, que eu falei agora, né, que o Conselho nunca proibiu para que as pessoas procurassem os psicólogos caso tivesse algum tipo de sofrimento psíquico em relação à sua orientação sexual, seja hétero ou homo. Só não deseja que seja patologizado. Lembrar que ano passado ele e o senhor Malafaia estiveram lá na Câmara Federal detonando essa decisão do Conselho Federal de Psicologia. E agora ele faz um jogo, né? Um jogo de palavras, né? Jogo de palavras, como se isso não tivesse nada a ver com ele. Né? Exatamente. Como se a gente não soubesse do que havia acontecido no passado, né? Sim. Ô Caio, a gente já está com 50 minutos de programa. Eu queria, para a gente começar a fazer um fechamento, e uma coisa que eu estava falando com o Brega ontem... Passou rápido. Passamos rápido, exatamente. E também acho que a gente conversou um pouco por telefone ontem, quando a gente estava se falando, que assim, a gente teve até agora aí quase 3 semanas de manifestações, o povo foi na rua, algumas ações concretas em termos de votação lá no Congresso aconteceram, me parece que quase assim, evidente uma resposta dos congressistas em relação àquilo que está acontecendo, por parte do Executivo também. Mas a minha preocupação é, daqui para frente, como que vai ser? Porque eu me preocupo um pouco assim, nós estamos num momento em que aqueceu, o povo tomou consciência, mas pode haver um arrefecimento, pode haver uma diminuição desse ímpeto e as coisas começarem a se acomodar e voltarem a uma dinâmica rotineira, sem que de fato, algumas mudanças que precisam ser feitas, que vão deflagrar outras mudanças, aconteçam. Como que a gente pode manter essa atenção, esse estado de prontidão, vamos dizer assim, do povo, em termos do que vem aí pela frente? Alerta, né? Agora a gente vai entrar em julho, tem mês de férias, a molecada sai, tem família que viaja, tem gente que dá uma desligada, mas... E outra, né, a questão da juventude que você falou, ela é preponderante nessa questão, né? Foi a moçada que foi para a rua. E agora entra férias escolares, as universidades estão de férias. A minha preocupação é isso, assim, de haver uma desmobilização e, enfim, a gente perdeu, eu acho que um momento, perdeu um bonde, um time que eu acho que é tão importante. Bom, mas ano que vem tem Copa, né? Então, Caio, eu queria até incluir isso até na sua, antes de você falar e fazer o comentário, assim, uma coisa boa que eu achei nessa história toda é que parece-me, né, que desta vez nós não poderíamos receber a crítica que foi dada anos atrás de que o Brasil é um país de chuteira, né, e que usa o foco do esporte, do futebol especialmente, para desviar as atenções daquilo que de fato é problema grave e essencial no nosso país. Parece-me que, apesar de que a Copa das Confederações está acontecendo, mas até mesmo os públicos que foram aos estádios e o ambiente no entorno e o que está acontecendo no Brasil todo, dá a impressão que houve uma desalienação, né? Que o normal era uma alienação total, né? Mas do tipo, onde o Brasil ganhou, por exemplo, foi para a final, eu não ouvi um rojão. O Pra Frente Brasil da década de 70, lembra? Pra Frente Brasil, sabe a seleção? Esse Pra Frente Brasil mudou, né, de foco, me parece, um pouquinho, pelo menos. O Pra Frente Brasil do João Alexandre, né? Isso. É o do João Alexandre é pra cima, né? O Brasil olha pra cima. Pra frente pra cima. Você tem essa sensação também, Caio? Olha, eu acho o seguinte, talvez naturalmente haja algum refluxo disso, né? Eu acho que
no processo de formação política e apuramento da cidadania, apuração da cidadania, eu acho que tem muita coisa a ser construída, né? Agora, eu gostaria, e uma coisa que eu falei na Rede Fale, né, com os meus amigos na Rede Fale, foi o seguinte, que uma coisa que eu gostaria que mudasse é a mídia no Brasil. Olha, você, por exemplo, vê o papel vergonhoso, manipulador que a mídia no Brasil faz algo de lembrar o profeta Amós e as vacas de Banzã, né? Porque, por exemplo, uma coisa lamentável a princípio, quando começou tudo, a criminalização, depois a mídia se articula, mas mesmo assim, de forma muito estranha, né? E um fato que, por exemplo, me deixou muito revoltado foi que vocês lembram, vocês paulistas sabem muito bem disso, que naquele dia que teve aquela depredação na frente da prefeitura de São Paulo, que tinha lá um moço lá revoltadíssimo, quebrando a prefeitura, né? Dias depois se descobre que o rapaz era um estudante, né? Estudante de arquitetura. Estudante de arquitetura. Aí eu vejo o senhor William Bonner dizendo, o rapaz, estudante de arquitetura, ele quebrou lá, que foi identificado, quebrou tudo, e ele pediu desculpa. O William Bonner só esqueceu de dizer que o rapaz é filho de um grande empresário do setor de transporte público em São Paulo. Né? Ora, senhor William Bonner, faça-me o favor. Dá a notícia inteira. Dá a notícia inteira. Né? Quem quebrou? Né? Aqui em BH, por exemplo, agora está focando. Ontem queimaram uma concessionária. E aí eu recebo uma foto hoje no Facebook de que dentro da concessionária havia feno. Ô Caio, ajusta a sua câmera, você sumiu. Sumi? Agora tá voltando. Abaixa um pouquinho mais. Tá. Isso se chama internet ao vivo. Tá. Só tá meio rosto só, viu, Só cara? tá o seu boné. Tá bom. Agora tá bom? Não. Não tá aparecendo o seu rosto. Tá, jóia. Agora, isso, tá jóia. Então, hoje, por exemplo, aqui em BH, a gente descobre que, por exemplo, dentro da concessionária havia feno. Né? O que feno faz dentro de uma concessionária? É para alimentar os cavalos do motor dos carros? Né? São os HPs do carro. É algo que você tem que perguntar, assim, né? Então, e muito estranho como algumas coisas acontecem. Um rapaz lá de pé da prefeitura, enquanto um monte de manifestante estava agindo de forma pacífica, apanhou, levou sua, ninguém fez nada, entendeu? Quando deveria exercer o seu papel de proteger o bem público, não se faz nada, mas quando é para agredir manifestante, que está agindo de forma pacífica, bate. Né? Então, acho que tem muita coisa estranha ainda a aparecer, né? Ainda muita coisa que talvez a gente alguém até poderia dizer, viu, Caio, que assim, estudante de arquitetura, ele estava muito insatisfeito com os traços arquitetônicos do prédio do Banespinha, onde é a sede da prefeitura de São Paulo. Ou então ele queria quebrar para depois entrar na licitação e ganhar. Pode ser. Ou então o pai dele não tinha dado a mesada para ele estava bravo mais com a mesada do que com a questão em si, né? Jesus Maria. Precisamos terminar. Ô Caio, me diz uma coisa. Eu quero comer esse bolo aqui. O pessoal que quiser conhecer a Rede Fale, como é que faz? Visita o nosso site www.fale.org.br, nos procura no e-mail, o meu e-mail pessoal é caio@gmail.com, né? E a gente está aí à disposição. Tem página no Facebook também? Também tem fanpage no Facebook, a gente também tem um grupo de discussão. Cola em nós. Quem é amigo do Fernando e amigo do Carlos Bragantin, vai me encontrar no Facebook deles também. Isso, exato. Coloca lá Caio Marçal que você encontra essa figura. É verdade. Gente boa do reino que está lá em Belo Horizonte. Muito bom, Caio, muito bom. Muito obrigado. Viu? Caio, a gente queria agradecer você, a sua tarde aí que você disponibilizou para ter esse tempo de conversa. Foi muito legal. E você é um dos camaradas que fazem parte dessa juventude cristã, que tem uma cabeça antenada com as coisas do reino de Deus. A gente até agora não falou nada daquilo que a gente chama do universo religioso, mas eu acho que a gente falou muito daquilo que tem a ver com o reino de Deus, com os valores do reino de Deus, entre eles a justiça, a paz,
a compaixão, a misericórdia. Né? Então, eu achei a conversa super espiritual hoje. Não tenho dúvida disso. Para mim também, foi uma oração. Eu tô quase voando aqui, tô quase falando em línguas. Eu transcendi, Caio. Isso daí, Caio. Cara, e olha, Deus abençoe o tempo que vocês têm tido como grupo, como movimento do Fale. Continuem. Influenciem. Koinonia Online, eu falei isso para você ontem, ele está de portas abertas aqui, de câmeras abertas. Tá? Para qualquer momento que vocês chegarem aqui em São Paulo, a gente, enfim, ajudar a divulgar, a trabalhar, a discutir, debater. Quando vier a São Paulo, nos ligue pra gente tomar café e conversar. Exatamente. Opa, você. Tá bom. Aí a gente vai comer um bolo com você, mas não vai ser virtualmente. Não vai ser bolo temperado com rústico, não. Olha aqui, Caio. E Deus abençoe amanhã também na reunião lá com a presidência. Ou com quem quer que seja que estiver representando ela. O Alexandre vai estar junto, o Alexandre Brasil? Não, vai ser com as organizações. Com as organizações. Tá jóia. Pessoal que mandou e-mail, queria agradecer também. O pessoal participou. Como disse o Carlos, a gente está numa concorrência brava aqui com o jogo do Brasil, Itália e Espanha. Acabou de chegar o Jonatas Pires lá de Amsterdã, mandando um abraço para todos aí. Pô, que bom, saudades do Brega. Ainda sobre essa revolução que o povo brasileiro demorou, mas não tardou em sair das ruas. Abraço a todos, é isso daí. Obrigado, Jonatas. Que bom. Pessoal, um abraço para vocês. Eu vou ficar 2 semanas fora, viu? Eu sou um desses que vou sair de festa com a minha família. Cara. Tem um casamento da minha sobrinha em Ribeirão Preto. Tô indo para lá. Vou ter que chamar uns 10 para substituir. Caio Marçal para vir aqui. Vamos nos falar na semana que vem, hein? Vamos sim. Tá jóia. Caio, um abraço para você. Obrigado mais uma vez. Amém. Tá bom? Sempre bom falar com você. Um abraço, Caio. Um abraço a todos. Tchau, gente.